Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Eu sou Rogério Anachev, o Louco por Viagens, e esse programa tem uma característica diferente um pouco dos outros que a gente faz aqui no canal. Eu tenho o objetivo aqui de entrevistar guias, arqueólogos, estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso a gente vai conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo com seus amigos, com aqueles que você sabe que gostam de aprender. Aproveita também e se inscreva agora aqui no canal, já ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito, verifica se você ativou também esse sininho. Siga as minhas redes sociais, tá bom? Elas estão aqui. E por fim, eu sempre estou organizando grupos ao redor do mundo. Vai ser um prazer enorme ter você comigo num desses grupos. As informações estão aqui também nesses dois sites que você pode visitar para obter maiores informações. Bem, hoje a gente vai continuar a falar sobre a Croácia, mas eu tenho uma convidada diferente. Hoje eu vou estar com a Marília de Oliveira e eu tenho certeza também que você vai gostar desse segundo programa aqui na Croácia. Marília, estou super feliz de estar com você aqui. Muito obrigado pela sua participação. E você tem uma pegada diferente. Na realidade, é um diferente igual, da Priscila, que já fez com a gente toda a parte histórica. E eu queria aproveitar o teu conhecimento para a gente falar um pouco da parte geográfica. E muita gente pergunta para a gente, fala assim, é caro ir para a Croácia? Como é que eu ando na Croácia? Eu vi até dizer, é perigoso ir para a Croácia, né? Olha o tipo de pergunta que fazem, né? Então, eu queria ter algumas perguntas para você. E, por exemplo, a gente no Brasil, a gente tem o que chama de estados, né? Então, nós temos estados do São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Rio, estado da Bahia, enfim, vários estados. Na Croácia, vocês têm o quê? Tem estados, regiões, tem os cantões. Como funciona aí na Croácia? Então, na verdade, a gente chamaria, a tradução seria condado, que não é uma palavra que a gente usa muito. Mas, de maneira geral, a gente sempre divide a Croácia, ela está dividida em 4 regiões principais, e é isso que eles mais usam, que é a Eslavônia, a Croácia Central, que é onde está Zagreb, ali a região. Aí a gente tem a região da Ístria, que é a região que faz a divisa com a Itália, e a gente tem a famosa Dalmácia, que acaba sendo a mais conhecida pelos brasileiros, principalmente. Uma curiosidade, essa Dalmácia tem a ver com o dálmata? Tem a ver com o dálmata. De fato, o dálmata, ele é croata, né? Ele é uma das 7 raças originalmente croatas. A Croácia, ele tem 7 raças de cachorro, originalmente daqui. E a gente tem dados, né, de que o dálmata, ele teria sido mencionado pela primeira vez no século XVI. Tem uma igreja ali na região da Istria, tem uma ilha que chama Lošinj, e tem uma igreja ali que no altar tem um desenho da Virgem Maria com Jesus, os anjos e os dálmatas ali em volta. Olha que legal. Uma curiosidade bacana isso aí, né? Bem, então, dessas 4 regiões, quais são, além da Dalmácia, né? Quais são as regiões que o turismo acontece, que o brasileiro possa chegar aí e falar, esse lugar é imperdível? Então, das 4 regiões, 3 são as mais comuns e as mais procuradas. A Eslavônia, que fica mais ali para o norte, ela é mais o turismo rural. Então, de fato, ela não é tão procurada, não é tão atrativa turisticamente, principalmente para os brasileiros. Então, de maneira geral, a gente utiliza mais a Croácia Central, a Ístria e a Dalmácia mesmo. São as 3 principais regiões, inclusive sempre que a gente sugere roteiros e passeios, é sempre nessas principais 3 regiões. Quais são as cidades principais de cada desses estados ou dessas regiões, na realidade? Bom, Zagreb, ali, né, na Croácia Central, a gente tem Zagreb, que é a capital do país, e dali, geralmente, dá para você fazer alguns passeios de um dia em cidades que são bem charmosinhas. Então, por exemplo, Varaždin, que fica mais no norte, é uma cidade barroca, que é procurada. Aí a gente tem Trakošćan, que é o castelo, um dos castelos mais famosos e mais bonitos da Croácia, que também fica um pouco ali acima de Zagreb. A gente tem Samobor, que é uma cidadezinha bem pequenininha, próxima a Zagreb também,
E a gente tem a cidade de Karlovac, que é uma cidade que tem a cidade dos Quatro Rios e a cidade dos parques, que fica no caminho. Karlovac, ela é bem estratégica porque ela fica no caminho tanto para Istria, quanto para Dalmácia, quanto para o Parque Nacional. Então, ela é uma parada e é um lugar, assim, meio estratégico. Aí a gente tem a região da Istria, que, assim, na minha humilde opinião, é a melhor gastronomia da Croácia, né? Porque eles têm, assim, muitas vinícolas. Então, para quem curte, assim, comer e beber bem, tem muita vinícola. E como eles têm ali, eles foram Itália por muito tempo, né? Então, eles têm toda essa influência, não só no dialeto, na culinária. A gente sabe que uma das iguarias, né, que inclusive tem em poucos lugares do mundo, é a trufa branca. E na Istria é um desses lugares no mundo. Então, eles têm tanto a trufa negra quanto a trufa branca. E um dos passeios que dá para fazer, que é super original, é fazer a caça às trufas, né? Então, dá para você fazer com os cães treinados. Então, você realmente vai na floresta, vê os cães ali fazendo a caça às trufas. Eu estive naquele restaurante chamado Zigante, você já foi lá? O Zigante, maravilhoso, né, gente? Eu vi no seu vídeo. Não, é incrível, gente. Que lugar incrível, né? Eu achei interessante. Foi por muito tempo, ele estava no Guinness Book como a maior trufa branca do mundo. Depois ele perdeu o título. Puxa. Acharam uma até maior, mas ele ficou por muito tempo e ele até tem no restaurante. Sim, né, eu cheguei a ver, é bem legal. É bem legal. Aí então tem a região central, Zagreb. Agora, interessante, porque assim, a gente falou Zagreb do lado, só do lado eu já imaginei uns 5 dias passeando aí dessa região. E tem muita gente que, às vezes, eu acho que o brasileiro está mudando um pouco o perfil de viagem, porque antigamente era assim, ele queria ir 50 países em 10 dias, né? Esse era o grande sonho do brasileiro. E eu acho que ele mudou um pouco. E acho que esses países que nascem, para a gente, pelo menos, como Croácia e outros aí próximos, eles se tornam muito atrativos. E eu queria que mais ou menos você dissesse, é possível eu combinar com algum país ou eu consigo gastar 15 dias, por exemplo, 10 dias só na Croácia? Eu tenho conteúdo para isso? Bom, tem. A gente costuma falar que a Croácia é um país pequeno, mas grande. Então, assim, eu não recomendo para ninguém fazer em um dia 3, 4 cidades. Às vezes, primeiro porque é extremamente cansativo, né? A geografia da Croácia, ela é específica, então você tem bastante quilometragem que você tem que passar. As distâncias, elas são grandes. Então, assim, em 15 dias dá para você fazer. A gente tem um roteiro de 15 dias por exemplo, só pela Croácia, que é bem legal porque ele abrange exatamente essas 3 regiões. Então, Istria, as cidades da Istria, Croácia Central e toda a Dalmácia. Se for verão, aí ainda melhor, porque dá para incluir as ilhas. A gente não recomenda incluir as ilhas em nenhum roteiro se não for alta temporada. Então, assim, junho, julho e agosto, porque para chegar até elas fica mais complicado, né? Porque a gente sempre precisa do catamarã ou do ferry, e não só por causa disso. Infelizmente, as ilhas, elas realmente dormem quando é inverno. Elas são tipo urso, elas hibernam quando é inverno, então fica tudo fechado, assim, restaurante, hotel, barzinho. Então, realmente, você vai lá para vivenciar uma coisa que você acaba não tendo. Então, a gente sempre gosta de, se quiser ir, tudo bem, mas expectativa e realidade tem que estar ali alinhada. Sim. Agora, esse desejo dos brasileiros, ele também pode ser realizado. Um roteiro de 15 dias, a gente até oferece. Dá para você fazer 15 dias em Croácia, Eslovênia, Bósnia e Montenegro, focando com base na Croácia, mas com passeios de um dia, né? Eu sei que você vai falar com outros guias, inclusive o Mustafa da Bósnia, e tem vários lugares que dá para você fazer passeios de um dia. A gente recomenda passeio de um dia ali para a Bósnia, passeio de um dia para Montenegro, dá para fazer a mesma coisa pela Eslovênia. Então, ainda dá para ter mais carimbos no passaporte para conhecer outros países, mas sempre tentando manter assim uma viagem confortável. A gente sempre tenta sugerir para que não fique muito passaporte, carimbo, mas para você curtir mesmo, né? A vibe do lugar, entender aquela atmosfera. A gente costuma dizer que as cidades, elas são muito diferentes quando elas são durante o dia, na luz do dia, e quando vai caindo a noite, daí elas vão sendo acesas. É comum a gente fazer passeios de um dia, por exemplo, para a Eslovênia, e daí, quando vai caindo a noite, a gente tem que voltar, aí os clientes ficam, ai, mas olha que cidade charmosa agora à noite, mas a gente tem que passar a noite, então, assim, muda muito, né? E você organiza, a pessoa pode mandar um e-mail para você, ou entrar aqui através do inbox do teu Instagram,
né? Eu tô deixando Sim. aqui, o pessoal tá acompanhando, e eles podem pedir esse roteiro de 15 dias, você monta para eles com tudo, né? Você deixa tudo Sim. montadinho. Sim, tudo que a gente faz é privativo e personalizado. Então, a gente tem várias sugestões de roteiro, inclusive porque tem muita gente que às vezes já ouviu falar de Dubrovnik ou de Zagreb, mas não ouviu falar justamente de tantos lugares na Croácia para encher 15, 20 dias. Então, a gente tem as sugestões, mas a gente vai montar tudo sempre de acordo com os interesses. Então, de forma geral, eu sempre gosto de fazer um mix. Então, um pouco de cidade histórica, um pouco de natureza, um pouco de relax e gastronomia, mas tem gente que tem objetivos mais focados. Então, tem gente que só quer praia, só quer ilha, só quer natureza, tudo bem também. Que legal, você tem tudo divididinho, a pessoa vai na tua vibe. Agora... a gente vai de acordo, inclusive, de acordo também com a questão física, financeira, né? física, financeira, tempo, uma série de coisas, né? Financeira, tempo, exatamente. Legal, assim, legal. Eu acho que tem muita gente que pergunta qual que é o mínimo para conhecer a Croácia. É uma pergunta muito difícil, mas eu acho que assim, em menos de 5 dias fica realmente muito corrido. 5 dias você até consegue fazer de norte a sul, mas assim, realmente você não dá para fazer todas as cidades principais da Dalmácia. Então, vamos dar um gostinho para as pessoas aí, para eles ficarem, para depois ficar com um pouquinho de vontade. Se a gente fizer 15 dias, eu estou pensando, pelo menos na minha cabeça aqui, Zagreb, uma noite, que é pouco, mas tudo bem, uma noite. Vamos descer para Split, então, passando pelo Plitvice, né? E aí, que é um lugar importantíssimo, faz Split e depois já vai para Dubrovnik. Mas pouco, eu acho um crime. Eu acho um crime, gente. Você é apaixonado pela Croácia. Mas eu acho um crime, gente. Os meus vídeos estão aqui, o link tá aí para você dar uma olhada. Ó, vamos dar uma pincelada melhor. Vamos, então, saindo de Zagreb, se eu for para Istria, dá só um nome de algumas cidades, depois eles podem ver os vídeos aqui. Então vamos lá. O Vini, né? Então, assim, saindo de Zagreb, eu sugiro que vá para Istria antes de descer. Então, ali para Istria, eu acho que é legal passar por Motovun, que é uma cidade acrópole, murada, muito bonita, com a vista para Tá até pertinho ali o negócio da trufa também, né? Ali do lado. Exatamente, o Zigante fica ali embaixo do vale, então exatamente. Motovun e Dorminpula, que é uma cidade grande, que você já tem o vídeo também. Aliás, você colocou aquela armadura de quantos quilos? 25? Nossa, não lembro, mas é muita coisa. Marília do céu, não dei conta, fiquei 5 minutos e não aguentava, meu, é muito ruim aquilo lá. Mas é legal que tem tem ali um coliseu, gente, um coliseu como o coliseu romano ali, né? Lógico, a influência era essa na época, né? Mas é muito legal isso, né? Eu nunca imaginava na Croácia que eu encontrei um outro coliseu na minha vida, né? E ele é super bem mantido, né? Ele tá ali praticamente intacto, e é muito legal ficar de olho, quem vier e for conhecer Pula, ficar de olho em concertos, se você tem uma banda preferida, um cantor preferido, porque diversos concertos durante o verão são ali dentro. E ter a experiência de um concerto de uma banda preferida ali é uma atmosfera inesquecível. Legal, né? Bacana. Então, Pula, aí depois a gente tem a cidade, voltando, né? Então você vai até Pula, que é o mais lá embaixo, dorme noite, visita a cidade. Recomendo que volte para Rovinj. Rovinj é uma cidade muito mediterrânea, toda coloridinha, com casas de pedra, muito romântica, muito bonita. Adoro. Dá para fazer ali uma parada para almoço. Influência veneziana total ali, né? Super veneziana influência, né? Linda. Exatamente. Né? E daí, a ideia, a intenção seria já começar a descer, mas como a distância ela é muito grande, eu recomendo que ou você durma ali em Opatija, que é um balneário do Kvarner, ou venha para a cidade de Karlovac, porque ali a gente está falando, então, com relação ao orçamento e estratégia. Então, lugares estratégicos. Então, dorme, e daí começa a descer no dia seguinte. Então, de Karlovac faz, por exemplo, o Parque Nacional dos Lagos Plitvice, e daí chega em Zadar. E daí você já está na parte da Dalmácia. Então, a gente fez isso e conectou Croácia Central, Istria, e começou a descer para a Dalmácia. E além da Dalmácia, a gente tem N possibilidades também, né? De Split eu posso ir para várias ilhas, né? Eu sou apaixonado por Korčula. Gosto mais que Hvar, acredita? Gosto mais que Hvar. Então, é diferente, assim, eu acho que Hvar ficou muito badalada, é uma ilha muito bonita, mas assim, para ser muito sincero, a Croácia tem mais de 1000 ilhas. O mar da Croácia, ele é muito bonito. Então, assim, qualquer pedacinho de mar que você for, vai ser muito bonito e muito diferente do Brasil inteiro. Por quê? Porque eles não têm areia. Então, a cor do mar, ela não mexe, né? É só pedra mesmo. Então, realmente, aquele azul cristalino, às vezes esverdeado. Então, de fato, é muito bonito em qualquer lugar. Hvar ficou muito badalada, e é uma cidade super gracinha, né? Tem um centrinho ali legal, tem
tem o Forte, que tem uma vista maravilhosa, mas realmente o brasileiro, ele ouviu falar, mas tem a Ilha de Brat, né, que tem ali a praia de Mirat, que é aquela pontinha que muda de acordo com a correnteza do mar, que é a praia mais fotografada da Croácia. A gente tem visto que é uma ilha mais difícil de chegar, mas tem muito passeio para ali, então passeio da Gruta Azul, passeio da Gruta Verde, a praia de Sitniva, que foi eleita a mais bonita do mundo há uns anos atrás. Ali, na Ilha de Vis, uma curiosidade é que o filme Mamma Mia, com a Mary Streep e o Pierce Brosnan, ele foi gravado em tese numa ilha grega, porque a história é uma ilha grega, mas ele foi gravado em Vis. Nessa ilha aí, olha que legal. Olha que legal. Então a gente já tem um traçado, depois desce para Dubrovnik, e aí finaliza para mim com o The Best, assim, a cidade, na minha opinião, uma das mais lindas do mundo. É muito especial. Encantador, eu acho maravilhoso ali. Tem tudo de beleza ali, né? Bem, a Pri nos deu uma aula de história. Eu queria que você nos ajudasse agora com uma aula de curiosidades. Então, tem muita gente que pergunta quais são os costumes e curiosidades. Eu estive em Zagreb e sei que Zagreb tem um símbolo. Né? Então, o que é? Espera aí que eu trouxe ele. Por exemplo, aí? Que legal. Eu vou no escritório pegar. Então, ó, a gente tem o símbolo, o souvenir principal, ou o símbolo de Zagreb e da região. Ele é, em croata, chama Licitarsko srce. Pra gente, seria uma tradução como um coração de mel, que é esse aqui, ó. Olha que lindinho. Eu tenho um desse aí, ganhei esse aí. Muito a gente sempre gosta de dar de presente, porque de fato é muito simbólico e é um super souvenir. Se você vier para cá, vale a pena levar para casa. Então, assim, a história é que antigamente os meninos ou os rapazes pediam para suas mães ou avós para fazer, porque de fato ele era comestível no passado, hoje não é mais, hoje é um souvenir, então não comam, mas ele era comestível. E daí, hoje, aqui está escrito, quando você for comprar, vai estar escrito Croácia, Zagreb ou até outras cidades, apesar de ser tradicional daqui, acaba sendo um souvenir tradicional do país. E o mais comum é ter um espelhinho dentro. Por quê? Porque a tradição conta que o rapaz pedia para a mãe e para a avó fazer o biscoitinho, aí banhava lá no glacê, e ele dava de presente para sua amada ou para a moça que ele tivesse apaixonada, e dizia: olha quem está dentro do meu coração. E é por isso que ele geralmente tem um espelhinho, porque daí quando a menina ficava, ela se via refletida. Então, é um souvenir muito original, muito característico e que tem uma historinha ainda romântica por daí. Muito legal, curiosidades. Outra coisa que a gente ouve falar, que nem muitas pessoas sabem, mas sobre a famosa gravata. A gravata, croata, né? Muita gente não sabe, mas a gravata é uma invenção croata. A gente sabe, claro, que foram os franceses que fizeram ela ganhar o mundo da moda e coisa e tal. Mas, na verdade, na Guerra de 30 anos, os soldados croatas foram para essa guerra, foram lutar, e quando os franceses viram aquele exército de croatas, que são todos sempre muito altos, muito bonitos, chegando, eles viram que eles estavam todos com um lenço vermelho amarrado em volta do pescoço. E para eles, a partir daquele momento, ali significou uma coisa à la croate, que era a moda croata, que depois virou cravata. E esse lenço em volta do pescoço vermelho, ele era uma tradição que as esposas, as mães, as irmãs faziam como um símbolo de amor e boa sorte para os soldados que estavam indo para a guerra. Então, esse é o símbolo. Claro que o nó depois, em inglês, que a gente conhece, que é o da vestimenta hoje, depois ele foi se modificando. Mas é por isso que os croatas têm muito orgulho de dizer que a gravata é deles. Mas é da Croácia. A gente tem algumas coisas que as pessoas não fazem ideia, mas, por exemplo, o Nikola Tesla, que é bem complexo. O Nikola Tesla, ele é um sérvio que nasceu na Croácia, na época do Império Austro-Húngaro, e ele foi o responsável por criar a corrente alternada, ou seja, a eletricidade que a gente usa hoje em casa, né? Aquilo que hoje a gente acha Wi-Fi, internet, coisa e tal, graças a Nikola Tesla. É muito curioso de falar, porque quando ele criou isso, o Tesla ele veio algumas vezes só a Zagreb.
E quando ele veio propor à prefeitura de Zagreb que instalasse isso na cidade. Só que o prefeito e toda a prefeitura ali de Zagreb, todo mundo recusou a proposta dele, porque alguns meses antes eles tinham feito um investimento enorme na companhia de gás. E a gente sabe que naquela época todas as luzes, as lâmpadas das cidades eram a gás. Então eles recusaram a proposta do Tesla e mantiveram da forma como estava. O que é muito curioso é que quando a gente visita hoje a Cidade Alta, ali a igreja de São Marcos, a Praça de São Marcos, que é a igreja mais icônica da Croácia, ali na Cidade Alta a gente tem 214 lâmpadas até hoje a gás. Então a gente tem um profissional que todas as noites acende cada uma delas e todos os dias de manhã apaga cada uma delas. E deve ser à noite um charme passear ali, né? Super lindo, né? E é um charme. Então, os croatas falam muito do Tesla, porque além da corrente alternada, ele também criou o raio-x, criou a lâmpada de neon, criou o primeiro controle remoto, enfim, ele foi realmente um visionário. Gênio, né? Um gênio. Ele era ali da região de Lika, que é próximo ao Parque Nacional, então ele saiu dali. O que mais temos de curiosidades boas? Tem mais uma coisa, que eu acho que essa é difícil alguém saber. Tem um croata que era um engenheiro, que chamava Slavoljub Penkala, e ele foi um engenheiro que em 1906 ele pensou aquilo que ele chamou de lápis mecânico, que a gente chama de lapiseira. E no ano seguinte ele criou a caneta tinteiro. Olha. Então, ele, um croata, é o responsável, por isso que até hoje a gente escreve na prova, usa no escritório e não faz ideia, e é por isso que até hoje na Croácia, os croatas comumente chamam caneta de Penkala, porque é uma homenagem a ele, que era o nome dele. Interessante. Uma coisa que eu acabo de falar, que é uma curiosidade bem legal, é o cemitério de Mirogoj, que é um cemitério muito... Você visitou também, eu lembro de um dos vídeos. Sim. É um cemitério muito bonito, um dos mais importantes que a gente tem em Zagreb, que é muito interessante. Na Croácia é proibido, e lá isso é uma prova viva, você ter a diferenciação e de você colocar em lugares diferentes, num cemitério, pessoas de religiões diferentes. Então, o cemitério de Mirogoj gosta de dizer com muito orgulho que eles têm ali cristãos, ortodoxos, judeus, muçulmanos, inclusive porque na lei da Croácia é proibido fazer essa divisão. Então, isso é uma coisa legal também de mencionar que, de fato, apesar de todas as diferenças, sejam nacionalidade, seja religião, tá todo mundo aqui, do início ao fim. E no final vai dar todo mundo junto. Isso que é a grande mensagem, né, desse lugar legal. Tinha uma pergunta que às vezes fazem, e lógico, eu falo que não existe pergunta boba. Boba é quem não pergunta, né? Mas é interessante que ele fala assim, o nome Split tem a ver com a banana Split, né? Então, por favor, nos esclareça para que o brasileiro entenda melhor. Não, gente, a banana Split deve ser bem mais recente que a cidade de Split. Exatamente. Que vem lá da época antes do Diocleciano, né? Então, assim, não, é bem, bem, bem antiga. Tem várias teorias, claro, mas a teoria mais aceita é de que Split teria vindo de uma palavra grega, que seria Spalatum, que era uma cidade grega, e essa Spalatum seria pra gente, se a gente fosse traduzir, ela é uma plantinha. Em português seria giesta. Não é uma plantinha muito comum, mas passeando ali por Split, você vê essas plantinhas. Então, se vocês vierem para cá, perguntem para o guia ou pergunta para algum local, cadê a Spalatum? E daí eles Não, muito legal. Bem, gente, vocês estão percebendo quanta riqueza a gente tem de informação e como é importante em cada lugar que a gente vá ter um profissional. Né? Por mais que vocês tenham essas informações que ela contou agora, o que eu conte nos vídeos, que são importantíssimos de você pelo menos aprender e saber e já ir com algum preparo, existem outras coisas. E mais do que qualquer coisa, esses profissionais vão fazer você passar por experiências que vocês não passariam sozinhos. Então, eu quando vou, confio o meu trabalho, confio toda a minha jornada nesses países a esses profissionais que moram lá. E o mais gostoso é você saber que são brasileiros. Esse é o mais gostoso, porque brasileiro sabe lidar com brasileiro, né? E isso e é verdade, Marílio. Tenho guias sensacionais que falam português,
mas são naturais dos lugares de onde a gente vai. E às vezes você percebe aquele jeito muito europeu de ser, principalmente no leste europeu, né? Você faz uma pergunta, o cara, mas eu já respondi, já falei isso para você antes, né? E fica aquele negócio. O brasileiro não, ele vai com toda a calma, todo o carinho, para explicar. Então, isso é muito legal. Então, beleza, eu acho que a gente está muito bem servido com a dona Marília aqui. Eu quero só reforçar, gente, então, do trabalho dela. Eu acho que não preciso explicar mais nada, está mais do que dito aqui, o que ela já falou tudo com a gente, com muito carinho. Muito obrigado pelo seu trabalho. Cuide bem dos nossos passageiros aí, né, se você quiser. Então, brasileiro, entre em contato com ela e com a equipe dela, tem uma equipe bem legal. Volto a reforçar que a gente tem alguns vídeos aqui, né, já estou deixando os cards de novo aqui sobre toda a Croácia, são vídeos maravilhosos, você pode assistir, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais um Louco por Saber. Eu te espero no meu próximo programa, mais uma vez agradecer, Marília. E eu espero você no meu próximo programa. Quer algumas considerações finais para brasileiros, por favor? Não, obrigada pela oportunidade, obrigada vocês ficaram do início ao fim do vídeo, espero que tenha sido bacana. Qualquer dúvida, precisando, serviço, viagem, estamos aqui, então fico feliz em recebê-los. É sempre um prazer receber gente do Brasil. Legal. Então, gente, te espero no meu próximo Louco por Saber, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir... Bem na hora que eu estava terminando a minha saudação para vocês, o sistema cortou, simplesmente parou. Então eu deixo mais uma vez aqui meu muito obrigado a Marília e a vocês todos que assistiram o vídeo até agora. Nos vemos então no próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.